Ok. Pessoal, bom dia a todos. A vida em movimento. Escola matinal sempre me pega em movimento, então daqui a pouco eu vou e volto, tudo vai ser em movimento hoje, tá bom? Então, de antemão, desculpa, eu não consigo parar nessa hora, mas é com maior prazer que eu estou aí contribuindo esse time maravilhoso de amigos. Que pena que não pode ser pessoalmente, né? Mas logo vai, né? Logo será. Eu tenho, assim, umas ótimas mensagens em relação ao futuro, o breve futuro, porque eu sou israelense e Israel é um país pequeno, né? Nós temos 10 milhões de habitantes, mas proporcionalmente falando, há pouco tempo, vou falar dois meses e meio atrás, tivemos em Israel segunda onda sei lá, segunda ou terceira, mas de infecção pela Covid, onde realmente os números cresceram muito. Digo bem parecido o que está acontecendo no Brasil. E amigo meu, que é o Han, né? Era para ele viajar para o aniversário do pai dele, de 80 anos, e que acontece que ele não pôde viajar porque estava tudo no... Se tem uma coisa acima do roxo, foi isso, bem severo, né? E assim, números crescendo, tal, mas a vacina atuando. O que acontece? Quando chegaram a vacinar, ok? As pessoas de idade de 50 para cima, tá? Que hoje temos no Brasil estados que já estão chegando a 60, tá? O que aconteceu? 2 semanas depois de vacinar os 50 para cima, os hospitais começaram a esvaziar, os leitos começaram a sobrar, a população do maior risco já foi vacinada. E hoje, 2 meses e meio depois, parece que nem teve pandemia em Israel. Está tudo aberto, está tudo funcionando. Tem shows, tem jogos, tem tudo. E não tem, praticamente não tem infectados, não tem mais doentes graves. Obviamente que nos jovens ainda tem um pouco, mas assim, que eu quero te falar que estamos chegando a esse número de 50 logo, né? Então, apesar da gente estar nesse momento, logo, você tem que entender que logo vai ser liberado o mercado e a vida volta a normal, a nova normal, mas é a normal, tá? Então, pessoal, aguenta aí esses meses que a gente está na saída, ok? Mas eu posso falar para vocês que estou muito entusiasmado, porque, afinal das contas, momentos de desafio exige a gente melhor desempenho, melhores habilidades. E o bom marinheiro, ok, agradece suas tempestades. Por quê? Porque graças às tempestades que ele torna tão bom marinheiro. Se não fossem as tempestades, ele não era quem ele era, ok? Então, por isso, te falo uma coisa que essas tempestades a gente acaba agradecendo, porque extrai o melhor de nós. E, de fato, o ser humano age justamente na pressão, ok? Então, pessoal, mas fora disso, posso falar para vocês que isso eu sempre digo e acredito que nós fazemos parte da solução. E a gente nós somos mensageiros da verdadeira solução, que é vida ativa e saudável, vida de sistema imunológico mais forte, porque afinal das contas não é a máscara, não é álcool gel que vai ajudar e não é necessariamente a quarentena, mas a preparação do seu corpo no dia que encontra com o vírus, ok? E isso aqui que nós podemos fazer é plantar todo dia a boa nutrição. Nosso trabalho é se manter saudável, se manter por você, pela sua família, por nós, por mim,
ok? E ajudar as pessoas com força, ok? Eu sei que é um momento desafiante, financeiramente também, mas quando você tira o foco de você e coloca o foco nas pessoas e se vê como um mensageiro de uma missão muito importante, ok? As coisas começam a acontecer. É muito, muito difícil agir e atuar quando o foco é em você. Tira o foco de você, coloca nas pessoas, começa a agir, começa a ajudar, começa a estender a mão. Você vai ver como tudo muda, ok? Porque aonde você foca, as coisas acontecem. Pessoal, eu vou contando um pouco da minha história hoje, nesse dia de manhã, não para falar de mim, mas um pouco falar e dar dicas importantes de vocês que estão aí nessa busca tão almejada de vida extraordinária, ok? Todos nós queremos e todos nós podemos fazer por merecer. Mas é muito importante, acredito eu, a preparação. Você tem que estar preparado por esse caminho, porque quem não está preparado, ele acaba surpreendendo, desistindo por falta de preparação, ok? Então, sendo de Israel, eu posso começar a falar um pouco da história do Êxodo, ok? Por que eu vou falar do Êxodo? Primeira coisa que a Páscoa de vocês é nosso Pessach. Pessach. O que é Pessach? Pessach é o Êxodo. A gente comemora a saída do Egito, ok? E se você pensar nessa saída, você vê que é uma saída de escravidão à liberdade, ok? É uma saída de um povo que foi escravo muitos anos para terra que mana leite e mel, não é isso? Só que assim, a história, ela tem a ver, não é que o povo saiu da escravidão, falou tchau, e entrou na porta da terra mana leite e mel. Não foi assim. Teve um deserto entre os dois, não é isso? Teve um desafio a passar entre os dois. E assim, que eu posso falar para vocês, galera, que essa saída da escravidão para a terra que mana leite e mel, existe um deserto a ultrapassar. Deserto no sentido de desafios a vencer, de autossuperação, de preparação, de merecimento, não é isso? Então, afinal das contas, não é sofrido, isso não é o que eu quero dizer. Eu não sofri para chegar à vida que eu tenho. Nunca sofri, eu sempre gostava muito daquilo que eu faço, né? Me diverti muito. E se você vai ver as fotos da história que eu sempre conto, né? Nenhuma foto você vai ver com cara amarrada, chateada. Mas, afinal das contas, pessoal, essa escravidão tem a ver com uma vida sem horizonte, sem sonhos. E a terra que mana leite e mel tem a ver com liberdade, né? De poder ir e vir, de fazer de uma vida de abundância, ok? E esse pensa um pouco de você, você vai identificar qual que é o seu escravidão, se foi um emprego que você não gostava, se foi dona de casa que você era, que se foi algo que você corria e não saiu do lugar, e pensa então de uma possibilidade de construir uma renda residual, vida em abundância, e aí vamos então partir para cada um seu deserto, ok? Agora, eu conheci Herbalife em Israel, eu era oficial da Marinha, eu ganhava bem, tinha ótimo salário, carro, apartamento, mas o que eu mais gostava, o que eu mais queria, é a liberdade. Liberdade é, para mim, um valor superior. E eu estava à busca de ser independente, de ser autônomo, de ser empresário, empreendedor, e tudo exigia muito investimento que eu não tive na época.
E quando eu conheci a Herbalife, eu fiquei encantado com o fato que mais você cresce, mais tempo livre você tem. Mercado tradicional, você sabe que é o contrário. Mais você cresce, menos tempo livre, mais cargos, mais estresse. E, bem, eu apaixonei pela empresa e a pergunta, o tempo todo que você deve se fazer, pessoal, ok? Não é o que eu tenho que fazer, mas sim para onde isso vai me levar. Fazendo o que eu faço, para onde isso vai me levar. E eu sabia, eu não sabia nada em nutrição, não sabia nada no conceito que a Herbalife me ofereceu, mas eu queria esse veículo para construir a liberdade financeira. Foi quando me cadastrei e eu decidi fazer um negócio para valer. Na época, Israel já estava, Herbalife já tinha 16 anos em 27 países, e na época eu vi muitas pessoas se tornando independentes financeiramente, e eu pensei, se tudo isso aconteceu numa banheira como Israel, o que vai acontecer num oceano como o Brasil? E eu me lembro que o meu patrocinador na época, Eran, já estava no Brasil, e eu, como oficial da Marinha, pessoal, eu estava com 5 anos de muito estresse, muito trabalho intenso. Você pode só imaginar, né? Você conhece as histórias de Israel, imagina ser oficial de uma unidade bem operacional. E tudo que eu queria, eu falei, vou para o Brasil, vou fazer um negócio no Brasil, mas eu vou, uma semana, vou parar para esquiar. Eu amo esquiar. Alpes Suíços, tudo branco, lindo, liberdade e tal. Todo ano eu ia esquiar. Eu falei, vou fazer uma semana, depois eu vou para o Brasil. E o Eran me ligou, meu patrocinador, e falou assim, cara, eu tenho uma notícia para você. Naquela semana que você ia esquiar, vai ter um evento que você vai precisar participar. Você vai ter que cancelar sua semana de esqui, você vai ter que ir nesse evento. Eu falei, que evento é esse? E ele falou para mim, extravaganza. Extravaganza. E eu não sabia o que é extravaganza, não me interessava, mas eu via a extravaganza como inimigo. Como assim que eu vou cancelar minha semana de esqui que eu tanto quero? Eu não falei, não vou. Ele falou, você vai. Eu falei, não vou, esquece. Você vai, não vou, vai, não vou. Eu fui. Por que eu fui? Eu fui, por mais dolorido que foi para me cancelar, porque eu comecei a pensar, esse cara é meu patrocinador. Ele quer meu sucesso mais do que minha própria mãe. Ele é um cara que é meu maior aliado. Se ele fala, alguma razão tem. E assim, anota uma frase. Obediência é o princípio da sabedoria. Muitas vezes a gente precisa obedecer antes de entender. Okay? O ser humano tem essa mania de querer entender tudo para fazer. Gente, quando você liga a luz, você não entende na eletricidade. Não é verdade? Faça as coisas, obedeça, faça, construa. Com o tempo você vai entender. Eu não posso nem imaginar onde eu estaria se eu não fosse para extravagância. Não posso imaginar. Porque esse impacto, eu lembro que eu cheguei lá em Londres, 22 mil pessoas, com bandeiras de tantos países diferentes. Eu lembro que o mestre de cerimônia, ele subiu e pegou o microfone e falou, agora me ajuda a receber distribuidor número 1, presidente, fundador, Mark Hughes. E aquela luz, aquele spotlight, acompanhando ele, entrando dentro da plateia para o palco. E o Mark Hughes contou sua história, ele contou de onde veio, ele contou
perdendo a mãe dele. Ele contou os detalhes e eu fiquei arrepiado. Fiquei apaixonado pela essa visão e pela essa empresa. E durante esse tempo, durante esses 2 dias da extravaganza, teve treinamentos com todos membros da equipe de presidentes. Gente, histórias que parecem surreal, de pessoas comuns, ok? Mas com uma atitude muito acima do comum. Pessoas que desvendaram sucesso e fizeram contra tudo e todos. Histórias que depois delas reclamaram e sentiram vergonha. Porque, por exemplo, tinha um casal chamado Tony e Penny Wing. Eles são da Inglaterra. Eles passaram por uma falência brava, perderam tudo. Eles acordaram de manhã dormindo num carro velho, caindo aos pedaços, porque eles perderam uma casa. Eles acordaram de manhã com um folheto molhado. Em Londres só chove. A gente está em movimento, tá? E aí estava falando assim, precisa oportunidade, liga. E eles ligaram para esse folheto molhado, dormindo no carro. E eles encontraram com o patrocinador deles. E eles cadastraram um kit. E o resto é história, porque hoje eles são multimilionários, eles têm liberdade financeira, claro, com trabalho árduo, digno, honesto. Mas essas histórias, eu vou te falar, que eram, assim, primordiais na minha formação. E essa extravagância, gente, foi um evento, está sendo um evento que me acompanha durante a carreira, que hoje meu foco não é ir na extravagância, claro, eu vou, é óbvio, mas o meu foco, esse é o primeiro, ok, de comprar o convite, e meu foco é trazer o máximo de pessoas e ajudar o máximo de pessoas a chegar na extravagância. Eu estou falando porque vocês podem imaginar, a gente está diante da nossa extravagância em maio do Brasil, né? Pela segunda vez vai ser virtual, mas quem teve na primeira extravagância virtual viu o impacto inacreditável que foi, a inspiração, a emoção que foi, e essa extravagância vai ser melhor ainda, pessoal. Então, eu cheguei ao Brasil com uma visão da extravagância. Isso foi importante para mim. E eu lembro que tinha muitos desafios, pessoal. Tinha muitos desafios, porque você pode imaginar, vocês estão aí com desafio, mas imagina agora você não fala o idioma, não conhece ninguém, não tem dinheiro, é clandestino e chega num país onde você precisa vender produtos para sobreviver. Não é falar a língua, é vender produto, é muito mais do que falar. Então, eu precisava descer para a rua, parar pessoas que eu não conheço, falar em língua que eu não falo, para vender produto, receber dinheiro e depositar em conta que eu não tenho. Porque clandestino não tem conta. Imagina, isso é loucura, missão impossível. Você assistiu o filme? E a imagem vai melhorando, tá? Porque o sol está bem assim. Eu pareço verdadeiro extraterrestre. Minha planeta está atrás. O espaço, e homem do espaço. Então, pessoal, vamos lá. Eu passei essas situações, mas assim, por causa da extravagância,
a minha certeza era absoluta. Porque eu cheguei preparado. Eu cheguei o homem mais alto do mundo. Como assim? Com cabeça no céu, sonhando, mas com pé no chão, entendendo que tem que fazer e trabalhar árduo e pagar o preço. Eu vi as histórias, eu vi tudo. Eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei, já tinha folhetos impressos de uma pessoa que desistiu, né? Então, ele desistiu e deixou para mim os folhetos como telefone da República. Eu saí, no primeiro dia que eu cheguei, já saí fazendo folhetos, okay, na Avenida Paulista, que hoje seria prospecção digital, que hoje seria outras coisas, mas seria plantando, ok? Plantando todo dia. Uma coisa clara para mim é que nós precisamos todo dia, acima de tudo, é plantar e prospectar, é criar, ok? Dar luz, ok? De prospectos novos. Essa é a pergunta que eu faço para você. Da sua maneira, se fosse digital, se fosse prospectar, de sua maneira, você hoje está plantando, ok? Se a resposta é não, gente, quero te falar algumas coisas. Primeira coisa, que as pessoas tendem a querer colher coisas que eles nunca plantaram, ok? Isso não funciona. Você nunca vai ter colheita sem plantar. Segunda coisa que o Jimon sempre falou é que plantar é opcional, mas a colheita é obrigatória. O que quero dizer? Se você não plantar, tudo bem, é uma opção. Se você não fazer, é uma opção, mas a colheita é obrigatória. E a colheita pode ser desespero, ok? E pode ser esperança, dependendo do que você faz. Porque, afinal das contas, aqui está um conceito para vocês muito claro que aprendi. E o conceito é o seguinte: sucesso nada mais é do que a disciplina diária acumulada. Todo dia, a pequena disciplina acumulada todo dia, e a consistência dela traz o sucesso. E o que é o fracasso? O fracasso é a negligência diária acumulada. Então, se você está hoje dizendo hoje não, amanhã não, hoje não vou treinar, hoje não vou tomar shake, hoje não, adivinha o quê? A colheita vai ser o quê? Fracasso, obesidade, doença. E a mesma coisa em relação ao business, ok? E a pergunta minha para você, o que você está acumulando atualmente? Você está acumulando disciplinas ou acumulando negligências? Isso você muda de um dia para o outro. Pare de dar desculpas. Pare de pensar que exceção não conta. Exceção vira regra, ok? Então, gente, mudança de hábitos, quer dizer, plantar diariamente, plano de 90 dias, mudança. Não posso te prometer que o amanhã vai bombar. Posso te prometer que se você começar hoje com um plano de 90 dias de plantar, que seja que for o plano, o amanhã, com certeza, amanhã, daqui 90 dias, você vai começar a ver resultados. Ok? Então, eu lembro que o primeiro dia, peraí, pessoal. Primeiro dia, eu saí para a rua e eu fiz folhetos e cheguei em casa e o telefone não tocou. E aí eu fiquei muito chateado, bravo, e eu falei para o Eran, isso não está funcionando. Não está ligando, está tocando o telefone, mas nada é para mim. E eu fiz um monte de folhetos hoje de manhã. E o Eran falou, quanto é monte? E eu falei para ele, 17. 17 folhetos. Espera aí. Tá vendo bem, né? 17. Porque eu não sabia o que é monte, o que é pouco. E ele começou a rir. Ele falou, cara,
você precisa fazer muito mais do que 17, 1.000 por dia, ok? Que são números, afinal das contas, são números que você vai ter que fazer para realmente mudar, plantar, são números, ok? Peraí, mata outro shake. Hã? Shake. Tô? Ok, então, ok. Agora, outra coisa que eu lembro, que como eu não falava português, eu tive que fazer duas coisas. Pessoal, nós somos o barco de 2 remos. Qual o remo? O remo de vender e o remo de recrutar. Eu nunca estive em um momento que eu só vendia. Eu sempre fazia as duas coisas, porque quem só vende está na defesa, e não está no ataque, não está remando, não avançando. Então, a pergunta minha para vocês, de novo, vocês estão fazendo 2 remos ou um só? Avalia. Se está fazendo um só, cara, você, tudo bem, tá? Pode crescer até uma certa forma financeiramente, mas o teto vai ser a sua capacidade diária. O recrutamento multiplica seu tempo, ok? Então, como eu não falava português, eu fazia 2 tipos de folheto. Folheto de produto e folheto de negócio. Meu maior desafio era como que eu vou saber se a pessoa que liga quer produto ou negócio, porque decorar script é uma coisa, mas entender é outra coisa. Quando a pessoa ligava, eu não sabia o que ele quer, porque ele falava numa língua extraterrestre português que eu não entendia. Então, o que a gente fez? Cada um de nós tinha 2 nomes, ok? Para negócio, eu era Senhor Miguel. Para produto, eu era Senhor Henrique. Se a pessoa ligava e falava Senhor Henrique, eu sabia que eu tenho que tacar nele o script do produto. Se a pessoa ligava e falava Senhor Miguel, eu sabia que eu tenho que tacar nele o script de negócio. Então, é engraçado porque até hoje eu tenho cliente de São Paulo que me chama de Henrique. E eu falo para Lisa, se você vai ver uma mulher lá em São Paulo, fala, oh, Henrique, saiba que não é um caso, tá? Ai. Mas por que eu estou contando? Eu estou contando para você entender que tudo tem solução. Se você pensar fora da caixa, a solução está aí. Sempre tem. E hoje é uma época de pensar fora da caixa. Outra coisa que eu queria falar para você dessa época foi quando, como a gente era clandestino, para renovar o visto, nós íamos para Paraguai, saímos e entramos de novo. Isso durou exatamente uma vez, porque depois acabou o dinheiro, não podíamos fazer isso mais. Viramos clandestinos. Mas na ida do Eran e Gabi, ele trouxe de volta uma televisão de 14 polegadas, lá de Paraguai. Colocou na Switch Master, que foi o Switch deles. E a gente ficou sabendo que vai ter um programa que vai falar da Herbalife. Programa chamado Fantástico. Eu lembro que todos nós reunimos ao redor dessa TV num domingo de noite e começou Fantástico e daqui a pouco apareceu médico de jaleco, pessoas importantes com gravata e falando da Herbalife, e mostra produtos e mostra resultados e a gente ficou animados. Falamos, nossa, que incrível, a gente está na TV, vamos arrebentar. E eu lembro que no dia seguinte, eu liguei para clientes que eu tinha, ou poucos clientes que eu tinha, e ninguém atendeu, ninguém respondeu. E a gente continuou a trabalhar,
construir e fazer, mas depois ficamos sabendo que esse artigo foi de médicos metendo pau, falando mal da Herbalife, falando mal dos produtos, falando mal de tudo, né? E depois a Herbalife processou eles e ganhou, é claro, mas tudo bem, isso fez um estrago. Mas o estrago que fez não foi para nós. Sabe por quê? Porque a gente não entendeu nada. Para nós era ótimo. Para nós era o melhor artigo. Então, o que eu quero falar? Às vezes é melhor não entender as notícias ou desligar das notícias para não escutar, porque, afinal das contas, eu quero te falar sobre as notícias e a mídia. Eles não têm fim informativo. Afinal, o fim é lucrativo. Ok? E o que a mídia quer? É vender os patrocinadores. Vender. E o que vende, galera? O que vende? Anota, desgraça. Ok? Desgraça vende. Então, hoje, o que a mídia mais faz é vender desgraça. Ela vende, mas você não tem que comprar. Como não compra? Desliga. Desliga disso. Sintoniza a esperança, sintoniza a inspiração, sintoniza eventos que carrega você, que te faz melhor do que você entrou. Ok? Sintonize no canal chamado sucesso. Certo? Isso que vai fazer a diferença. Gente, durante esse tempo, a gente nunca saiu direita, esquerda dos eventos da Herbalife. Hoje está online. Hoje está online. É tão fácil entrar. E é tão fácil não entrar. Isso é o problema. Porque o que é fácil fazer, é fácil não fazer. Pegar o dedo, tocar e entrar, é fácil. Ou não. E se falar não pude, também é fácil. Então, pessoal, outra coisa. A maneira que você entrou também é importante. Tem gente que entrou só para marcar presença. Cara, você está enganando a você mesmo. Você não precisa fazer bonito para ninguém. Você tem que fazer bonito para você, para sua família, para seus sonhos. Não adianta você entrar e estar por fora. Não adianta você estar numa sala, ou se você comprou o ingresso de um evento, você está no evento, mas não está no evento, você está fora. Mesma coisa está na sala, mas câmera desligada, fazendo outras coisas, fingindo que escuta. Se você fingir que escuta, você vai fingir que estuda, né? Então, gente, leva a sério essas informações, porque você não queira superficial, você quer absorver, entender, escutar, aprofundar, estudar, você tem que ser aluno do sucesso. E eu estou onde eu estou por essa atitude, galera. Eu estou onde eu estou, não porque eu sou tão bom assim, não. Ninguém é tão bom assim. Mas se você é um aluno do sucesso, você vai aprender camada a camada. Camada a camada vai aprofundar. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que uma vez eu estava chegando em São José dos Campos, essa cidade que eu estou morando hoje, que eu gosto muito. E eu e Lisa, a gente era recém-casados. Eu cheguei para São José dos Campos sem dinheiro, sem nada. Eu lembro que assim que eu liguei para a cidade, eu liguei para um corretor. E eu falei, chama Paulo. Eu falei, Paulo, eu sou empresário e eu trabalho com bem-estar. Acabei de chegar na cidade, eu gostaria de conhecer os melhores empreendimentos, casas, apartamentos que existem
E eu falei para ele, valor meio milhão. Meio milhão hoje seria em torno de 3, 4 milhões. Eu não tinha meio centavos. Mas eu falei para ele, separa que eu quero conhecer, eu quero comprar. Porque eu queria ter motivos, sonhos, eu queria visitar meus sonhos. Se eu falasse para ele, Paulo, eu cheguei para a cidade, eu trabalho com a Herbalife e assim, eu quero me inspirar. Ele não ia perder o tempo comigo, mas quando eu falei meio milhão, ele já pensou, cara, é uma bela comissão. E ele separou alguns imóveis, eu fiz essa volta nos condomínios fechados, casas, apartamentos, e fiquei inspiradíssimo com tudo que eu vi. Inspiradíssimo. E no final das contas, eu falei, Paulo, eu estou um pouco confuso. Eu não sei ainda o que eu vou comprar, mas por enquanto vou alugar um pequeno apartamento. Até eu vou decidir. E eu acabei alugando um apartamento numa rua onde tinha um apartamento por andar. 400 metros, que eu amei, que eu visitei, sacadas maravilhosas. E todo dia de manhã, eu saí do meu pequeno apartamento, passei na rua, vi o apartamento e o sonho, e cheguei no Farol, onde o 9 de julho fechou com Prudente Meirelles de Moraes, e eu tinha 3 tipos de pessoas no Farol, ou o malabarista, os que limpam para-brisas, e eu que falo bom dia, bom dia, bom dia, nas janelas. E assim, pessoas pegaram o folheto, ligaram, e a Lisa atendeu o telefone, pessoas falavam assim, escuta, o moleque me deu o folheto, o moleque sou eu, tá? O moleque tomou banho, foi atender, e assim foi construindo. Uma cidade que eu não conhecia ninguém, só uma pessoa que foi o tio da Lisa. O tio da Lisa era uma pessoa muito, muito, muito rico. E um dia eu estou no Farol e aquele picape maravilhosa, nova da Toyota, eu falo bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, tio. E o tio da Lisa. E eu pensei, meu Deus do céu. O que ele deve pensar? Ele deve pensar, coitada da minha sobrinha. Casou com um pobre do Farol. E acabou que ele ligou à noite, falou, Lisa, hoje encontrei com seu marido no Farol. E eu quero te falar, estou emocionado. Porque hoje eu sei que vocês não vieram para brincar, vocês não vieram para tentar, vocês vieram para fazer o que tem que ser feito, porque humildade é qualidade de pessoa de sucesso. Eles fazem não o que querem, mas o que tem que ser feito. E ele contou a história dele, que ele começou lavando o banheiro do banco e fazia os papéis que ninguém quis fazer, e falou que na vida não tem pequenos papéis, existem pequenos atores, ok? Então, seja grande ator, fazer todos os papéis. E isso foi uma ligação que me inspirou muito, porque, afinal das contas, a gente não faz muitas coisas pensando o que vão pensar de mim. Galera, escuta, reputação você não constrói de fora para dentro, você constrói de dentro para fora. O que importa não é o que as pessoas pensam em você, é o que você pensa em você. Hoje, se você pensar, todas as pessoas de muito, muito, muito sucesso, quando eles iniciaram, eram criticados, eram loucos. E hoje são visionários. Não, eles sempre viram coisas que os outros não viram, ok? E você também é assim. Então, não se preocupe com o que os outros pensam. Se preocupe com o que você pensa. Faça a sua parte, faça o seu papel e faça bem feito. Mas faça todo dia. Porque 3 anos depois, eu simplesmente voltei para esse apartamento. Voltei e comprei esse apartamento. Ok? Hoje a gente mora num apartamento maravilhoso, a gente reformou, maravilhoso. É um dos nossos empreendimentos, enfim. Eu estou contando para você primeiro entender que é importante você sonhar,
grande, porque as pessoas têm vida medíocre, não porque sonha grande e erra, porque ele sonha pequeno e acerta. Então, o tamanho da sua vida, dos seus sonhos, determina, ok? Onde você vai morar, o que você vai ter. Pergunta, 100% de quem sonhou realizou? Resposta, não. Não. Mas sabe o quê? 100% de quem realizou sonhou. Então, pré-requisito. Ok? Pré-requisito é você ter sonhos grandes, maiores. Ok? E ainda mais agora, quando o desafio é maior, o sonho tem que ser o quê? Maior. A clareza, porque clareza é poder. Clareza em dois sentidos, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer. Então, você precisa ter clareza para onde você quer chegar. Clareza, o que você quer construir. Clareza, a vida que você quer ter. Sair desse ideia obscuro, sem sentido, e entrar nos detalhes. Visita seu sonho. Sonho tem que ser vivido em vários sentidos. De tocar, de sentir, de olfato, de ver, ok? Não só de querer. Gente, querer é o pior inimigo. Você precisa ser obcecado para suas metas. Obcecado não é palavra negativa, é uma palavra de pessoas de sucesso, ok? É muito importante isso. E consistência, claro, na mesma direção sem parar. As ferramentas, tem muitas, tem diferentes, e não importa o que você escolher. Ontem nós tivemos uma conferência incrível, com o nosso convidado especial da extravagância, chama Trey Heron. Né? Ele, chairman 7 diamantes 100K, só que ele começou seu crescimento com 24 anos de empresa, imagina, loucura. Ele tinha 24 anos quando a ficha caiu. E muitas vezes, nesses últimos tempos, ele tentou ser o fit couple, imitar o fit couple, sem sucesso. Até ele falou, meu business é outro. No caso dele, espaço vida saudável. Então, em vez de eu tentar fazer algo que eu não sei, não quero, não gosto, eu vou pegar a atitude do fit couple, a atitude da Alan e Fabi, e vou implementar naquilo que eu faço. Gente, dito feito, né? E ele virou em 2 anos, número 2 do mundo. Incrível, inspiração. Para mim, um dos momentos mais incríveis foi 7 anos depois, chegar ao Brasil sem nada, sem dinheiro, sem falar português, sem nada, e chegar a receber o meu PIN de presidente em Maui, no Havaí. Foi um momento espetacular, foi um momento ímpar, foi um momento de mudança da vida para sempre. E eu posso falar para vocês que eu e a Lisa, hoje, mais do que nunca, estamos comprometidos com a empresa, com nossos sonhos, e sabemos que estamos apenas começando com muitas adaptações e muitas coisas que a gente hoje estamos adaptando para o século XXI. A adaptação nunca foi fácil. A adaptação era sempre necessária, porque, afinal das contas, segundo Charles Darwin, que você conhece, quem sobrevive não são os fortes, mas são os que adaptam. Então, adaptações. Gente, para adaptar, não precisa parar de fazer o que você faz. Não precisa. Mas precisa reinventar, ok? Em alguns sentidos. Isso sim. E a gente tem muita coisa e muitas informações. O que é importante, gente, que também é uma dica matinal importante, ok? É não viver a vida dos outros. É muito fácil, nesse momento, você entrar no Instagram e ver a vida dos outros, pensando que os outros estão fora de controle e só você está com nuvem preta. Gente, não. Primeira coisa, Instagram terá que todo mundo só posta fotos bonitas, lindas, mas não é uma realidade, ok? Todo mundo está passando suas dificuldades, todo mundo está tendo suas lutas, ok? Mas uma coisa que eu aprendi que proteger a minha cabeça. Primeira coisa, sair de grupos que me faz mal. Sair de grupos negativos. Sair de grupos
que me distrai, ok? E ficar em grupos que me inspiram, ficar em grupos onde fala de soluções de inspiração, não de pessoas, ok? Desligar, claro, das notícias que eu já falei, sintonizar, ler, querer mais do que nunca investir em você, porque você tem que se fortalecer mais do que nunca. É hora de tomar mais shake, tomar mais tabletes, é hora de ler mais livros, é hora de participar em mais informações, estar inspirado para você poder fortalecer, ok? Porque com certeza as tempestades fortalecem os fortes, mas adivinha o quê? Enfraquecem os fracos, ok? Então, você é um cara forte, valente, com certeza pertence ao seu sucesso. Mantenha sua família saudável, mantenha as pessoas perto de você, fica sintonizado e, claro, trabalha como nunca para a extravagância que está chegando aí, estamos juntos nessa. Quero agradecer o convite para estar com vocês, falar um pouco das ideias, dos bate-papo e falar que logo estaremos aí pessoalmente para dar um abraço em cada um de vocês, tá bom? Tá com você, Gabriel. Incrível, Noah. Obrigado, obrigado. Gente, uma salva de palmas aí, palmas virtuais, põe foguinho no comentário, demonstra gratidão, interage. Noah, é sempre um prazer, e a gente nem vê a hora passar quando você começa a falar, né? O que eu mais gosto, assim, quando você fala, é que é uma mistura de sabedoria com prática, com ensinamentos. Quem pegou os códigos aí, gente? Vários códigos nas entrelinhas. Eu acho eu acho não, eu tenho certeza, né, que tudo que você falou aqui hoje é de grande valia e o pessoal aqui adorou. Noah, dá tempo de fazer de abrir para 5 minutos para pergunta? Que oração, peraí. 5 minutos, 3 minutos que eu tô com compromisso, mas pode fazer 2, 3 perguntas, vai lá. Vamos lá. Então agora os corajosos e os... Noah, olha lá, já tem uma... Sou eu. Primeiramente, agradecer, eu sei que você está com o tempo super curto aí, mas é sensacional toda vez que a gente te ouve, é impressionante como eu me arrepio, então gratidão, viu, do fundo do meu coração. E eu queria só que você contasse uma história que me marcou quando eu te vi, acho que nos primeiros STS, né, acho que foi com você, que eu tive, que você falou quando o pessoal te criticava, a sua família, que eu lembro que você fez uma pergunta assim, vocês sabem quantas vezes... Como que é aquilo? Você sabe quantas vezes eu deixei eles me criticarem, alguma coisa assim? E eu lembro que você falou uma coisa tão forte naquele dia, e eu sei que tem várias pessoas que ouvem críticas. O que você fez e o que você falou naquele dia, que eu lembro que foi bem marcante. Na verdade, assim, primeira coisa, o meu patrocinador me falou o conceito, né, que eu liguei para ele e falei assim, dos amigos, ele falou assim, essas pessoas que estão criticando você, eles criticam você, eles andam naquele carro esportivo que você queria ter. E eu falei, não, na verdade, nem Fusca eles têm. Ele falou, e eles têm essas casas e mansões e casa perto do mar que você queria ter. Eu falei, na verdade, eles moram no favor do casa dos pais. E ele falou uma frase que me marcou muito, e uma frase bem israelense, né? Você sabe que israelense vai direto ao assunto. Ele fala, na vida, se você vai atrás do caminhão de bosta, desculpa essa palavra, só aquilo que vai cair na sua cabeça. Mas se você vai atrás do caminhão de ouro, só ouro que vai cair na sua cabeça. Ele falou, verifica atrás de que caminhão que você está indo, né? Quem que está te dando essas informações, ok? Primeira coisa. Segunda coisa, ele falou, quando te fazem essas críticas, vira e pergunta, você quer pagar minhas contas? Você quer pagar minhas viagens? Você quer pagar, sustentar minha vida? E se a resposta, obviamente, é não, então faça a sua vida, eu vou fazer a minha. E assim, são respostas meio fortes, mas na verdade, anota, necessários, ok? São necessários porque, afinal das contas, as pessoas têm esse hábito de criticar, de falar, pensar do direito. E a gente tem que se impor,
ok? Se impor para mostrar que a gente está aqui lutando pela nossa vida, pelos nossos sonhos. Se não quer ajudar, pelo menos não atrapalha. Então, é isso basicamente que eu me lembro do início, né, desse momento das críticas, tá? Beleza? Espetacular. Perfeito. Espetacular. Top. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos. Última pergunta, hein? Já que ele está com o tempo corrido. 1, 2, 3. Eu tenho enquanto agora. Noah, mas acho que já foi incrível aqui. Valeu demais a sua presença entre nós. Gratidão mais uma vez. Conta com o nosso time e nos vemos com certeza no topo e além. Obrigado e até extravaganza. A foto? A foto, vamos tirar a foto aqui, então. Segura aí. A gente tira a foto do Mark Lewis aqui. Não sei se você vai conseguir fazer que você está dirigindo, que é assim, ó. Peraí que tem 2 telas, hein? 1, 2, 3. E? Aê. Mais uma. Aê, Raimundo. Raimundo tá aí, ó. 1, 2, 3 e já. Valeu, galera. Obrigado, Noah. Valeu, pessoal. Obrigado, tá? Bom dia a todos. Vamos pra cima. Novidades incríveis, tá? Obrigada, Noan. Obrigada. Gente, um ótimo dia. Sucesso a todos. Fiquem com Deus. Vamos para cima. Beijo. Beijo.